Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui, teu irmão em Cristo, Ginaldo, e eu sou muito grato por você fazer parte aí do nosso canal, por você sempre estar assistindo os nossos vídeos. Quero dar as boas-vindas a você que de repente recebeu a notificação desse vídeo, ou foi atraído pela thumbnail, pelo título, e te convido a se inscrever caso você ainda não seja inscrito, se é claro, se o conteúdo valer a pena para você se identificar com esse tipo de conteúdo, então você está no local certo, no lugar certo, e eu te convido a se inscrever, tá certo? Hoje nós vamos trazer uma mensagem, uma reflexão sobre a palavra de Deus, onde nós observamos o apóstolo Paulo na carta escrita aos Gálatas, onde ele faz uma observação para aqueles irmãos que haviam recebido de fato a palavra da graça, haviam recebido a graça de Deus, mas estavam voltando aos rudimentos. Aqueles irmãos receberam a graça, e estavam retornando às velhas práticas. E nós podemos comparar o que aqueles irmãos estavam fazendo com o que é feito nos dias de hoje dentro do sistema religioso. Eu quero que você atente para as palavras do apóstolo Paulo no capítulo de número 4, versículo 9, da carta escrita por ele aos irmãos que se reuniam como igreja na Galácia, A carta conhecida como carta escrita aos Gálatas. E aí nós vamos ver o versículo de número 9 do capítulo 4, que diz assim: agora, porém, já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. E aí nós vamos perceber que Paulo está chamando a atenção dos irmãos, porque eles haviam, como eu disse anteriormente, recebido a graça, mas eles estavam voltando para os rudimentos. E o que eram os rudimentos? O não posso, o não pode fazer, você não deve comer, você tem que guardar dias. E igualmente acontece hoje em dia no meio do sistema religioso tradicional que nós estamos acostumados e que nós estamos vendo. Como eu disse em alguns vídeos atrás, eu passei 20 anos da minha vida dentro do sistema religioso. Eu recebi até o título de evangelista dentro do sistema religioso tradicional, e por muitas vezes eu questionei algumas coisas, mas eu era parte integrante daquilo. Porque como evangelista você tem que pregar a palavra, você tem que conduzir aquele rebanho, conduzir aquelas ovelhas, as pessoas que ali estão, que são comparadas ou são chamadas de ovelhas, e era isso que nós fazíamos. Vivíamos a prática dos rudimentos antigos, vivíamos nas práticas da religiosidade. Quando nós conversamos hoje com alguém que se encontra dentro do sistema religioso e falamos contra determinada coisa, porque não condiz com o que está escrito nas Escrituras, com o que está escrito nas cartas de Paulo, com o que está escrito no Evangelho da Graça, as pessoas não concordam. Elas não concordam com o que nós falamos. Então, elas estavam livres, elas eram livres porque elas conheceram a graça de Deus, mas elas estavam voltando, ou seja, é livre, mas tem a mente de escrava. É livre, mas tem um senhor humano sobre elas. A diferença é justamente essa. Nós não precisamos de um senhor, nós não precisamos de um homem limitado ou com a mesma capacidade que nós para nos dizer o que nós devemos fazer. E o que nós vemos é as proibições, ou o que você pode, o que você não pode, o que você não deve, o que você deve fazer. Então, todos nós, hoje, agora, do ponto de vista geral, estamos na graça eterna. Todos.
independente de se você está ou não dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Você está na graça eterna, você está na graça de Deus. O ministério da graça é o ministério do Espírito. Portanto, as coisas, as tradições que se praticava dentro dos templos, e principalmente o fato de estar dentro de um templo, não é mais necessário nos dias atuais, tá? Então o sistema religioso vive nas obras do corpo, né? Vivem nas obras do corpo, achando que com as obras, com o duro trato com o seu corpo, eles vão conseguir agradar a Deus. Porque o que é que o sistema faz? Jejum, subir ao monte, sacrifícios e mais sacrifícios, sem contar as campanhas que são mencionadas dentro das chamadas igrejas e tantas outras coisas que nós costumamos ver. E eu digo por experiência porque eu vim de lá. E engraçado é que nos últimos dias em que eu estive dentro de uma igreja, lá estava tendo uma campanha chamada Os 7 Mergulhos de Naamã. Eu acho que todos que vieram ou que estão ainda dentro das chamadas igrejas, dentro do sistema religioso, sabem do que eu estou falando. Eles pegam um texto, né, qualquer dentro da Bíblia e travam ali, ou tratam de criar uma campanha em cima daquilo. E nós sabemos que a Bíblia, em momento nenhum, em lugar algum, ela tem mencionando, ou falando, ensinando, mostrando que se fazia campanha. Se olharmos Jesus de Nazaré, enquanto esteve com os seus discípulos, enquanto caminhou por essa terra, ele não fez campanha, não pregou campanha, não mandou ninguém fazer campanha. Paulo de Tarso, ou Paulo, depois que recebeu a revelação do Evangelho da Graça, esse também não fez nenhum tipo de campanha. Os discípulos que andaram ao lado de Jesus Cristo, enquanto esses estiveram permeando essa terra, também não fizeram campanha, nenhum dos profetas, ninguém fez. Mas a religião insiste que elas precisam fazer campanhas e mais campanhas. E nós sabemos que na maioria das vezes, na grande esmagadora maioria de vezes, o intuito dessas campanhas é para ganhar, é para granjear, é para enriquecer aqueles que fazem, porque no final das campanhas sempre vai ter aquela coleta, né? A famosa coleta aí das suas ofertas, dos seus dízimos e de tantas em tantos lugares onde se sacrifica, e tudo é na base do sacrifício. Então, viver nas práticas do corpo, viver no duro trato com o corpo, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, porque o evangelho é liberdade no espírito. O evangelho é mente livre, é vida livre, é adorar em espírito e em verdade, como o próprio Jesus falou com aquela mulher ali no poço de Jacó. Então, adorar a Deus, servir a Deus, como a igreja ou os irmãos que se reúnem nesses templos hoje em dia acham que para eles servir a Deus tem que ser debaixo do sacrifício, debaixo das ordenanças do homem, do pastor, do seu líder imediato. E para eles, se não tiver sacrifício, não tem culto. Para eles, se não tiver esses movimentos, principalmente em se tratando dos irmãos que são mais voltados para o meio pentecostal, então se não tiver essas coisas, não teve culto, ou não tem graça nenhuma para eles isso daí. Então vamos lá. Paulo chama a atenção dos irmãos justamente porque eles, uma vez que recebeu essa graça maravilhosa, essa liberdade no espírito, que eles podiam adorar a Deus, servir a Deus, eles agora estavam voltando para as práticas da carne, as práticas do duro trato com o corpo, e isso nós sabemos, mediante a Bíblia, mediante o texto que nós lemos, que não deveria existir mais. Então Paulo fica admirado. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículos de número 6 e 7, que diz assim: Estou admirado
de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, os irmãos, os Gálatas, eles estavam voltando para outro evangelho. E se nós olharmos, tanto os Gálatas, aqueles irmãos ali, o qual Paulo escreve para eles, quanto os nossos irmãos nos dias atuais, vivem outro evangelho e não o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Cristo. Esses irmãos, tal qual os nossos irmãos, os Gálatas lá no passado, vivem outro evangelho. Porque para eles o evangelho, como eu disse, mencionei anteriormente, tem que ter todas essas coisas. Tem que ter a reunião dentro de um templo. É necessário que o diabo se manifeste ali para que eles digam que Deus bradou, Deus trabalhou, Deus fez. É assim que funciona. Então, ouvir o pastor dizer que você não pode fazer isso, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar os dias, você tem que guardar as festas, você tem que fazer parte das festas que era meramente os judeus que tinham que fazer. Quando eu fiz teologia, lá no primeiro semestre de teologia que nós fizemos, ali a professora, que é pastora de uma denominação cristã aqui na minha cidade, ela simplesmente disse que uma das tarefas que nós teríamos que fazer era a reprodução da festa, de uma das festas dos tabernáculos, e que teria que fazer todo aquele cerimonialismo, a representação daquelas coisas. Então, eles ensinam nos dias de hoje que você tem que fazer as festas, você tem que reproduzir as festas do Pentecostes, a festa dos pães asmos, a Santa Ceia, e todo esse pacote que existe hoje e que eles trazem e que eles colocam em prática, ou seja, eles ressuscitam aquilo que o próprio Cristo já simplesmente veio para vencer, para cumprir, uma vez que o homem não tinha condições de cumprir toda a lei. Deus, ele se manifesta na pessoa de seu Filho Jesus para vir aqui e cumprir todas essas coisas e dar ao homem a liberdade do Espírito. Porque uma vez que você hoje vive, tem consciência plena de que você precisa viver a graça, você vai entender que você não pode, você não deve reproduzir essas coisas que ficaram de fato e de verdade no passado. Então, o que é que Paulo chama a atenção dos irmãos? Paulo fica admirado, como o versículo 6 que nós lemos. Fico admirado, isso Paulo dizendo, ficou admirado que os irmãos estavam ali, estavam com a sua fé pervertida, vivendo um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo, que não era o evangelho que eles aprenderam, que foi ensinado, que foi passado para aqueles irmãos, certo? E nós vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que são escritas no livro da lei para fazê-las. Então observe, aquele que quer hoje, nos dias de hoje, viver as práticas da lei, ele está vivendo debaixo de maldição. Mas quando você diz isso para um religioso, ele não vai gostar, ele não vai entender dessa forma, ele vai simplesmente, às vezes até brigar com você, porque eles acham que é assim que está certo, é dessa forma que está correto. Mas nós observamos que a própria Bíblia, o próprio Evangelho da Graça vai dizer que aquele que vive debaixo da lei está vivendo debaixo de maldição. Então, entregar dízimo, batismo nas águas, apresentar criança ao 6º, 7º, 8º dia de nascido, tudo isso
são obras da lei. E se os judeus, para quem a lei foi dada, não tiveram a capacidade de cumprir toda a estrutura da lei, porque eram 613 itens, sendo que desses 613 itens, eles não conseguiam cumprir 10%. Foi necessário Deus manifestar-se em carne para cumprir e tirar de sobre o peso dos ombros dos homens, o peso da lei, para que este pudesse hoje viver o reino do Espírito, a liberdade do Espírito, a liberdade dos filhos de Deus. Conhecendo essa palavra que é maravilhosa, conhecendo essa palavra que ilumina, que abre o entendimento, que abre a visão e que traz ao homem uma certeza de que ele não precisa dessas coisas para dizer que serve a Deus. E aí, nós observamos dentro do texto que aquele que quer viver nas práticas da lei, vive debaixo de maldição. E para encerrar, nós vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 7, que diz assim: pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se o primeiro pacto, se a primeira aliança não tivesse nenhum defeito, não teria sido necessário que Jesus ele morresse na cruz para inaugurar a nova aliança, o novo pacto. Se fosse sem defeito, certamente não teria necessidade. Mas Jesus veio, cumpriu a lei, morreu na cruz, inaugurou a graça. E quando ele veio e fez tudo isso, por meio disso, até mesmo os gentios, eles foram alcançados e a partir daí eles tiveram os mesmos privilégios e se tornaram a Israel de Deus, onde hoje Deus é tudo em todos. Onde hoje Deus, ele é tudo em todos. Basta você olhar, basta você ler, basta você buscar o entendimento dentro da palavra que você vai entender. Então aqui diz que foi necessário que a primeira aliança, o primeiro pacto, ele foi dado lugar a um outro. Então é isso que precisa se entender nos dias de hoje. Então, dizendo novo pacto, ele tornou antiguidade ou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então, meus amados, nós vamos fechar esse vídeo hoje dizendo para você o seguinte: você não tem mais a obrigatoriedade de servir a Deus em templos construídos pelas mãos dos homens, porque nós sabemos que Deus não habita nesses lugares. Aos homens, nos dias atuais, não compete o duro trato com a carne. É óbvio que você precisa cuidar, você precisa se afastar de tudo aquilo que proporciona algo de negativo para a tua vida, para a tua família, para o teu próprio corpo. Eu acho que todos são inteligentes o suficiente para saber que determinadas coisas não fazem bem. Mas daí a você ter que sacrificar, ir para o monte, estar no templo, buscando a quem está dentro de você. Buscando a Deus que não habita lá, Ele habita aqui no nosso espírito. Então fique com essa reflexão. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Em breve teremos novos vídeos e estaremos aí trazendo novos assuntos sobre a palavra da graça. Fiquem todos com Deus, forte abraço e até o nosso próximo encontro.